Imagine por um momento que algo extraordinário aconteceu hoje. O impossível se tornou possível. Deus, em toda a sua majestade e glória, decidiu se materializar diante da humanidade. Pense nas repercussões desse evento. O impacto seria avassalador. Boa noite. Hoje o mundo parou diante de um acontecimento que desafia tudo o que conhecemos. Deus se materializou na Terra em um evento sem precedentes. Em questão de momentos, o impossível se tornou realidade. Lançando a humanidade em uma nova era de incertezas e questionamentos. Este fenômeno extraordinário abalou as fundações da fé, da ciência e do próprio destino da humanidade, gerando um impacto que será sentido por gerações. Algo jamais visto ou sequer imaginado acontecer. E o mundo agora enfrenta as implicações dessa revelação. Mas com isso surge uma questão profunda e inquietante. Se Deus se materializasse, ainda teríamos o livre-arbítrio? Essa é uma pergunta que ressoa nas profundezas da nossa existência. Afinal, o livre-arbítrio é um presente divino, a capacidade de escolher nossos próprios caminhos, certo? Mas se Deus, a fonte de todo poder e autoridade, estivesse ali, visível e inegável diante de nós, como isso afetaria nossas escolhas? Seríamos capazes de desobedecer, de questionar ou até mesmo de duvidar? Ou seríamos compelidos a seguir um caminho predeterminado pela mera presença divina? Neste vídeo, vamos explorar essa questão enigmática. Vamos investigar se, na presença de um Deus materializado, a nossa liberdade de escolha poderia sobreviver, ou se estaríamos destinados a perder o que nos torna humanos. Prepare-se para uma jornada de reflexão que desafiará suas crenças mais profundas. Antes de seguir, quero fazer um pedido especial. Inscreva-se no canal, dê aquele like no vídeo e compartilhe suas ideias nos comentários. O que você acha que aconteceria com a humanidade se Deus se materializasse hoje? Estou ansioso para ver suas reflexões. Na Bíblia, o conceito de livre-arbítrio é central para a relação entre Deus e a humanidade. Desde o Jardim do Éden, onde Adão e Eva receberam a escolha de obedecer ou desobedecer, até as leis entregues a Moisés, a liberdade de escolha sempre esteve presente. Deus nunca forçou ninguém a segui-lo. Ele sempre ofereceu um caminho e permitiu que a humanidade decidisse. Agora, pense na implicação disso se Deus estivesse materializado diante de nós. A Bíblia nos mostra que Deus deu a liberdade para escolher, mesmo sabendo que suas criações poderiam se desviar. Mas se ele estivesse aqui, tangível e inegável, como seria essa dinâmica? A liberdade de escolher seria mantida? Ou a presença absoluta de Deus tornaria impossível qualquer outra escolha? Afinal, como poderíamos exercer o livre-arbítrio na presença de um ser onipotente que, com um simples olhar, revela todas as verdades do universo? Continuaríamos sendo os donos do nosso destino, ou apenas participantes de um plano divino, onde nossas escolhas já estariam escritas? Essas são as questões que começam a emergir quando olhamos para o livre-arbítrio através da lente bíblica e consideramos o que aconteceria se Deus se tornasse uma presença física entre nós. Mas a história não termina aí. Em diversas passagens bíblicas e em textos apócrifos, há momentos em que Deus ou seres divinos se manifestam fisicamente. Pense na sarça ardente que Moisés encontrou no deserto, uma visão tão poderosa que ele tirou as sandálias e escondeu o rosto. Ou imagine a visão de Isaías, quando viu o Senhor sentado em seu trono, rodeado de serafins. Nessas manifestações, o poder e a presença divina eram tão avassaladores que aqueles vivenciaram foram profundamente transformados. Mas, e quanto ao livre-arbítrio nesses momentos? Moisés poderia ter escolhido não seguir a voz de Deus? Isaías poderia ter ignorado a visão celestial? Esses encontros com o divino pareciam transcender a simples escolha humana, impondo uma resposta quase inevitável. E é exatamente aqui que a questão se torna ainda mais complexa. Se Deus se manifestasse hoje, de maneira tão clara e inegável como nesses relatos, será que ainda teríamos a capacidade de escolher por nós mesmos? Ou a sua presença seria tão avassaladora que qualquer senso de livre-arbítrio se desintegraria diante do poder absoluto? A história nos mostra que, quando Deus se manifestou no passado, as escolhas que se seguiram não foram apenas baseadas em livre-arbítrio, mas em uma resposta quase automática à sua majestade. Isso nos leva a refletir sobre como nós hoje reagiríamos a uma presença tão intensa. Seríamos capazes de resistir? Ou o próprio conceito de escolha seria irrelevante diante de tamanha grandeza? E essa reflexão nos leva a um território ainda mais profundo,
as implicações filosóficas e teológicas desse dilema. A ideia de um Deus materializado mexe com as bases do que entendemos por fé, liberdade e destino. Filosoficamente, o livre-arbítrio é muitas vezes visto como o cerne da moralidade humana. Nossas escolhas, boas ou más, são o que nos definem, o que moldam nossas vidas e nosso caráter. Mas se Deus se materializasse e fosse uma presença constante e visível, como isso impactaria nossa moralidade? A decisão de fazer o bem ou o mal ainda teria o mesmo peso se estivéssemos sempre conscientes de que Deus está nos observando ali presente? Teologicamente, a questão é ainda mais intrigante. Se Deus se materializasse, a fé, essa força invisível que guia milhões de vidas, poderia perder seu valor. Afinal, a fé é acreditar sem ver, confiar sem provas tangíveis. Mas como seria o mundo se Deus estivesse à vista de todos, eliminando a necessidade de fé e substituindo-a por certeza? Seríamos verdadeiramente livres para escolher nosso caminho? Ou estaríamos simplesmente seguindo o curso inevitável de uma realidade em que Deus é inegável e absoluto? Aqui a tensão entre a presença divina e a liberdade humana atinge seu auge. A materialização de Deus não apenas desafia nosso entendimento de livre-arbítrio, mas também reescreve as regras da fé, da moralidade e da própria existência. Essas são as questões que teólogos e filósofos teriam que confrontar, reavaliando séculos de pensamento religioso e ético diante dessa nova e surpreendente realidade. E então, chegamos às reações humanas. Imagine as diferentes respostas que a materialização de Deus poderia desencadear entre nós. Para alguns, especialmente aqueles de fé profunda, essa manifestação seria a confirmação de tudo o que sempre acreditaram. Esses crentes, que já moldaram suas vidas em torno da crença em Deus, poderiam ver na sua materialização uma validação definitiva, talvez até uma razão para se entregarem ainda mais à sua vontade. Mas, e os céticos? Aqueles que sempre duvidaram da existência de Deus, ou que acreditam apenas no que a ciência pode provar? Para eles, a presença tangível de Deus seria um choque. Poderia ser uma reviravolta completa em sua visão de mundo, forçando-os a reconsiderar tudo o que acreditavam saber. Ou talvez, ao contrário, poderia gerar resistência, um esforço para encontrar explicações alternativas que mantivessem sua liberdade de pensamento intacta. E quanto àqueles que estão no meio termo, os agnósticos, que não têm certezas, mas também não rejeitam a ideia de uma força maior? Para eles, a materialização de Deus poderia trazer tanto alívio quanto angústia. Alívio por finalmente ter uma resposta, mas angústia pelo que essa resposta significaria para suas vidas e escolhas. Agora, pense em como essas reações divergentes afetariam a sociedade como um todo. A presença de Deus mudaria as leis? Os governos seriam forçados a rever suas políticas. E as relações pessoais, como seriam moldadas por essa nova realidade? A questão do livre-arbítrio se tornaria mais relevante do que nunca. Estaríamos realmente escolhendo por nós mesmos? Ou as escolhas se tornariam apenas uma resposta inevitável à presença divina? Essa reflexão nos leva a um ponto crucial. A materialização de Deus não apenas abalaria as crenças individuais, mas também as estruturas sociais e políticas que regem nossas vidas. Seríamos, de fato, livres para reagir? Ou nossa liberdade se tornaria uma ilusão diante da magnitude de tal evento? Agora, imagine como a ciência moderna reagiria a um evento dessa magnitude. Durante séculos, a ciência tem sido o alicerce sobre o qual construímos nosso entendimento do mundo natural, buscando explicações racionais para o que antes era atribuído ao divino. Mas como a ciência lidaria com a materialização de Deus, um fenômeno que desafia todas as leis conhecidas da física, da biologia e da psicologia? Os cientistas se veriam diante de um paradoxo. Por um lado, estariam tentando medir, testar e analisar a presença divina com os instrumentos que têm à disposição. Mas como você mede o imensurável? Como você analisa algo que, por definição, transcende a própria natureza da realidade? E o que dizer da psicologia humana? A ciência que estuda a mente e o comportamento enfrentaria uma crise. A presença de Deus poderia alterar a percepção humana de tal forma que nossa compreensão do livre-arbítrio seria irrevogavelmente transformada. Estaríamos conscientes de nossas escolhas, ou as decisões se tornariam uma resposta automática à presença de uma autoridade suprema? Além disso, a neurociência, que busca compreender como o cérebro humano processa a realidade, teria que lidar com uma nova e desconcertante realidade. Como os cérebros humanos, moldados por milênios de evolução,
reagiriam à materialização de um ser divino? Haveria uma reconfiguração completa das redes neurais, ou seria possível que nossa percepção do livre-arbítrio fosse apenas uma construção frágil, desmoronando diante da manifestação de Deus? A ciência, portanto, se encontraria em um impasse. O que antes era teórico se tornaria tangível, forçando cientistas a reconsiderar não apenas as leis do universo, mas também a própria natureza da escolha humana. E assim, a questão do livre-arbítrio se tornaria uma interseção crítica entre o divino e o humano, onde a presença de Deus não apenas desafia, mas redefine o que significa ser verdadeiramente livre. E então, chegamos ao momento final dessa reflexão profunda. Se Deus se materializasse hoje, estaríamos diante de um evento que não apenas abalaria nossas crenças mais arraigadas, mas também nos forçaria a repensar o próprio conceito de liberdade. A presença física de Deus poderia, paradoxalmente, nos privar do que mais prezamos, o livre-arbítrio. Ou talvez, essa presença nos daria uma nova forma de liberdade, uma liberdade ancorada na certeza, mas limitada pela absoluta realidade do divino. No fim das contas, a resposta para essa pergunta pode variar dependendo de quem você é, de onde vem e do que acredita. O que é certo é que essa materialização reescreveria o entendimento da humanidade sobre o mundo, sobre a fé e sobre nós mesmos. Agora eu gostaria de ouvir de você. O que você acha que aconteceria se Deus se materializasse hoje? Deixe um comentário com suas reflexões e vamos continuar essa discussão tão importante. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Temos muitos outros temas intrigantes pela frente e sua participação é essencial. Antes de ir, eu te convido a assistir ao nosso último vídeo sobre o jejum, onde exploramos o que atrai Deus e o que nunca se deve fazer durante esse período tão sagrado. É uma reflexão que complementa perfeitamente o que discutimos aqui hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.